Povo de Deus, capítulo 4 de Provérbios, título: Exortação paternal. O que nós vemos aqui, logo de início, a declaração de uma postura de um pai. Versículo 3: Quando eu era filho em companhia de meu pai tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, versículo 4: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Vendo? E assim vai sucessivamente. Então destaca aqui o quê? Ainda ele era menino. Ensina o menino no caminho que deve andar. Nós já sabemos muito bem o que é isso. Mas a grande pergunta é: isso tem sido feito? Não, não. Porque ensinar o menino no caminho que deve andar não significa levar o menino para a igreja nos dias de culto. Né? Eu sempre digo: se alimenta e você alimenta o seu filho quantas vezes na semana? Quantos dias na semana tem culto na sua igreja? Na minha igreja? Nas igrejas batistas, geralmente é quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Então, a alimentação vai ser 3 vezes na semana, é isso? A criança vai ter saúde com 3 vezes na semana? Tendo contato com a situação religiosa só 3 vezes na semana? Porque os pais não têm cumprido a sua responsabilidade de educação diária em casa com os filhos. Nós já temos a consciência da desgraça que tem sido o celular, como companhia também principal dos nossos filhos. Isso é uma desgraça, isso aí nós temos que acordar, entender, isso é ruim. Né? E muitas vezes o contato que o filho tem com o celular não é um contato com as coisas de Deus. E desde cedo ele já vai sendo educado a não lidar com as coisas de Deus. Ele vai sendo desde cedo educado com as coisas de Deus, com as coisas do mundo, misturado. E muitas vezes, se colocar numa balança, é muito mais do mundo e um pouquinho só de Deus. Então, desde criança, ele vai sendo ensinado que Deus é apenas uma pequena parte. Deus é um protocolo. Deus é bater um cartão. Deus é um momento. E ele é ensinado. A nossa geração foi ensinada assim. Não é isso? De momentos com Deus. Na verdade, a vida é com Deus. Todo tempo com Deus. Todo tempo procurar ter atitudes, comportamentos, decisões com base na palavra de Deus. Então nós precisamos urgentemente mudarmos isso. E o caminho, eu tenho dito, é o devocional diário. Muito mais importante que os cultos na igreja são os nossos cultos, nossos momentos com Deus, no particular. Muito mais porque acontece todo dia. Acontece todo dia. E significa que todo dia nós nos alimentamos. Aí depois que nós saímos daquele momento em particular com Deus, como é o seu momento agora, aí acabou o seu momento com Deus? Não. É o momento que você está sentado, que espera que você separe realmente um tempo. Esse negócio de ficar aí, ó, arrumando casa, andando para lá e para cá ao mesmo tempo, não é bom não, tá? Isso é só se não for, só se não der para parar, tá? Se não der para parar, é melhor pingar do que secar, mas o ideal é que esse tempo seja parado, exclusivo, né? Com Bíblia ali ouvindo. Esse é o ideal, tá? Não consegue, tudo bem. Tudo bem não, né? Menos ruim. Faça andando mesmo, faça trabalhando, arrumando casa, faça. Mas se você pode, você para, né? Você não gosta disso? Imagine alguém falando contigo, falando, fazendo outras coisas. Não vai dar certo esse negócio. Você não vai gostar disso. Imagina teu marido, teu filho, você conversando e ao mesmo tempo mexendo na rabiola, mexendo no celular ao mesmo tempo. Você conversando com ele e mexendo no celular, você vai gostar. Você vai falar na hora assim: ô, tô falando contigo, para. Não é isso que você vai falar? Faça essa mesma coisa com Deus. Não faça com Deus aquilo que você não admite que faça contigo. Né? Não faça com Deus. Pô, mas não dá, pastor. Tem que trabalhar todo dia. Aí complica. Então, vá no caminho do trabalho. Você vai dizer, ó, ao caminho para o trabalho, faça isso. Se não der mesmo para dar uma atenção exclusiva, Deus sabe se dá ou se não dá. Percebe a diferença? Então, é educar a criança desde cedo. Os pais com certeza têm errado nesse ponto. E lembrando, eu sempre digo,
Aquela passagem lá onde o pai tinha um menino endemoniado, Jesus foi lá e expulsou. Aí Jesus faz aquela clássica pergunta: desde quando teu filho sofre com esses ataques demoníacos? O pai respondeu: desde criança. Então, o diabo, o mundo espiritual, ele investe no seu filho, em nossos filhos, desde criança. Se nós não investirmos pesado em nossos filhos desde criança, com certeza o mundo espiritual vai fazer isso, né? Então precisamos nos fortalecermos eles para essa realidade. Interessante que o versículo 7, né? O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. A sabedoria falando dela mesma. Então, é um dos aspectos, né? Porque nós conhecemos isso muito como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é um ponto. Uma outra vertente é o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Então você adquire sabedoria, é, e você teme ao Senhor. E o temor do Senhor que vai te dar base para você ter a sabedoria, né? Essa vontade de se relacionar com Ele. Okay? Outra coisa interessante aqui é que no versículo 7, ainda ele diz assim: ó, o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento, estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará a tua cabeça a um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Viu? Então, aqui está dizendo, como já até falou nos capítulos anteriores, a sabedoria é algo que é um esforço. A sabedoria é algo que é um investimento. Não é fácil assim, porque, mais uma vez, nossa geração é educada a ter as coisas rápido, fast food, né? Os vídeos, já falei várias vezes com você, ninguém suporta mais ouvir vídeo. As pessoas vão fazer devocional, a primeira coisa que olha é o tempo da devocional. Isso é uma desgraça, tenho falado para vocês isso. Então, por quê? Porque querem rápido, não querem se dedicar. Ninguém, eu já falei 1000 vezes isso. Não existe hoje um bom profissional que tenha adquirido uma boa profissão, alguém que faça algo de maneira perfeita ou com boa qualidade, que não tenha se dedicado tempo àquilo. Não existe isso. Nada de qualidade é alcançado dedicando pouco tempo. Você quer fazer alguma coisa com qualidade? Você vai ter que desbruçar sobre aquilo. Eu estou aqui em 2022. Não sei se eu vou conseguir. Eu estou há um ano para lançar um produto. Há um ano não, né? Um ano que eu decidi lançar. Estou há anos trabalhando ali no negócio, tentando. Nada que você tenha sucesso é de uma hora para outra. É com pouquinho tempo. Tudo que você tem sucesso, que você adquire conhecimento, você precisa dedicar tempo. Aí as pessoas acham que vão crescer espiritualmente, vão ter base com uns migalhinhas para Deus, um tempinho para Deus, só frequentando o escudo da igreja. Tenho falado isso direto. Então aqui está dizendo, algo que você tem que adquirir e você tem que estimar, você vai gastar com ela. É com tudo que possui. Isso me fez lembrar lá de Mateus capítulo 13, versículo 44, que faz menção, Jesus falou assim, ó, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro no campo. Ele sabia que naquele campo tem um tesouro, ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele terreno, porque ele sabia que naquele terreno tinha algo muito mais valioso do que tudo aquilo que ele possuía. Olha só o que ele está falando. O reino de Deus é mais valioso do que tudo aquilo que você possui. Portanto, negocie tudo aquilo que você possui em função do reino de Deus. Isso é uma palavra profunda. O teu amor, a tua maior entrega é o reino de Deus. Aí a pessoa, aí no geral nós não damos esse devido valor, aí vem as vicissitudes da vida, as tragédias naturais, as enfermidades, os fracassos, e o povo ainda vai reclamar com Deus. Aí vem aquela velha palavra, está reclamando de quê? Reclama do teu pecado. Você fez o que você sabia que tinha que fazer? Ora, se você viveu na média, se você tem direito ao banquete e decidiu
se alimentar de migalha, está reclamando de quê? Você tinha direito ao banquete. Você preferiu ficar aí com o resto do banquete? Ficou com a migalha? Não reclamar, você não tem como reclamar. Percebe? Então, a sabedoria é algo de esforço e de investimento, né? Lembra daquela ilustração que eu já falei na igreja e falo para você que está me ouvindo que não é da igreja? O pastor foi visitar os membros, é um filme, tá? De curta-metragem, e chegou de surpresa, aí a pessoa ficou meio sem graça. Pessoal, vou pedir agora para vocês fazerem um exercício, mas você não vai compreender agora, mas vai compreender depois, hoje ainda. Vai lá e pega tudo que você, coloca aqui, tudo que vocês adquiriram nos últimos 5 anos para a casa de vocês, roupa, utensílio, essas questões aí. Aí foi, televisão, tudo, roupa, perfume, carro, tá? Calculou lá 20 mil reais de tudo. Agora eu quero que você vá lá e pegue para mim tudo aquilo que você adquiriu para o crescimento espiritual, de investimento na vida espiritual de vocês, com foco específico no crescimento espiritual de vocês. Aí logo vem aquela musiquinha, né? Olharam uma para a cara do outro, foram lá sem graça, pegaram a Bíblia da mulher, né? Uma Bíblia da mulher, um CD pirata, né? CD e filme pirata, e uma camisa, que tinha feito um dizer evangélico, e acabou, filho. Mais nada. Aí tem aquela montoeira de coisa assim do lado, lá uma Bíblia, um CDzinho, uma camisa, mais nada. Assim, um ou dois livros ali, fininho. Calculou R$ 500. O pastor olhou assim e falou assim, olha o que você tem gasto com as vaidades da vida, com a carne, com a sua matéria que não vai passar de 100 anos. E olha o que você tem investido na sua vida espiritual. Percebe? Então, é só ver. Só ver o que se gasta. Todo mundo tem um celular hoje. O celular está mais de R$ 1.000. Todo mundo gasta. Quebrou o celular, rapidinho compra outro. Vai ver quanto tem de material didático para aprender Bíblia, comentário bíblico, alguma ferramenta que ensine a pessoa. Vai ver quanto adquiriu de livros, de algo que vai para o teu crescimento. Isso aí é a comprovação de que é uma rejeição, não há um interesse, não é algo fundamental para a pessoa, entendeu? E é migalha. Ou seja, eu não quero esse banquete. Eu estou satisfeito com as migalhas. Por que eu vou gastar muito? Eu me dou como satisfeito com essas migalhas. E migalhas não vai dar para fortalecer a nossa vida com as grandes batalhas da vida. E olha que eu estou falando de um problema generalizado que uns estão dentro dele com maior intensidade e outros com menor. Todos nós precisamos crescermos nessa área. Todos nós. Uns mais e outros menos. Invista. Versículo 13. Versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, se multiplicarão os anos de vida. Mais uma vez fala da questão da obediência, que isso vai acrescentar anos de vida. Seja pela sabedoria em lidar com as questões de saúde, ou seja até por uma questão mesmo de bênção de Deus maior. Ó, tá aqui, né? Você vive mais por sabedoria, por saber se alimentar bem, de cuidar do seu corpo físico, mas também vive mais porque numa limitação financeira vem as bênçãos de Deus e Deus acaba sendo seu complemento vitamínico, vamos dizer assim, das suas necessidades diárias de alimento. Deus acaba te complementando e aí você acaba vivendo mais. Ok? Eu imagino assim, né? Ou simplesmente uma palavra de Deus, ó, vai viver mais de fim de papo. Entendeu? Retém, 13,
Retenha a instrução, não largues, guarde porque ela é tua vida. Viu? Reter. E eu falei em nosso escudo. Como reter? Voltando à instrução. Que o ensinamento vai lá para o inconsciente, ele fica lá e você tem que estar o tempo todo estimulando, resgatando ele do inconsciente, voltando ao ensino de novo. Aprendeu um tempo, vai lá e vai estudar aquilo de novo. E para aquele sistema rotativo, porque senão vai ficar tudo lá no inconsciente. Aí fica só entrando coisa nova, entrando coisa nova, entrando coisa nova. Nova, 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 nova. E tá uma porção de verdade lá esquecidas. Então tem que voltar às verdades para que elas possam fruir para o consciente saindo do inconsciente. Ok? Não entre na vereda dos perversos. Não sigas pelo caminho dos maus. Versículo 14. Você tem coisa, nem precisa ficar falando muito. Né? Não é nem para andar. Anda com os sábios e serão sábios. O companheiro do tolo será afligido. Diga-me com quem andas e direis quem tu és. Então, esse negócio que nossos filhos falam muito, mas não sou eu, pai. Pai, a questão é que é você está andando com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Não é você, mas isso vai respingar em você. E outra coisa, se você anda com alguém que faz coisas erradas, isso não te incomoda, isso é prova, é sinal de que teu caráter, tua moral está com defeito, está com problema. Eu sempre digo, não tem como entrar no banheiro sujo e não se incomodar. Quem entra no banheiro sujo e não se incomoda é porque já está acostumado com a sujeira. Quem sente cheiro de cigarro e não se incomoda, quem sente cheiro de drogas e não se incomoda, é porque aquele cheiro já lhe é familiar. Não tem como não achar normal isso. Isso já é sinais de queda. Percebe? Versículo 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e mais até dia perfeito. Então esse é o nosso caminho de crescimento, de santificação. Né? É o que eu sempre falo, é olhar para trás e perceber, já não estou mais onde eu estava. Quando eu começo a estar numa situação que eu olho para trás e na verdade eu vejo que eu estou aonde eu estava alguns anos atrás, é um perigo. Eu tenho que olhar e eu tenho que enxergar aonde eu estava. Isso significa que eu caminhei um pouquinho, caminhei mais. E essa caminhada tem que ser constante, até a glória, até a perfeição. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Então são ignorantes. É o que eu falo, eles dependem da igreja para a oração e eles dependem da igreja para a pregação. Nós é que devemos levar a luz do Evangelho, não a nossa luz. A luz do Evangelho, nós não temos luz, nós dependemos do Evangelho. Eles estão em trevas, eles não compreendem, eles precisam ouvir. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregar, se não forem enviados? Então tem que fazer. Eu tenho dito, adoração e evangelismo têm sido os grandes fracassos da igreja. A gente precisa crescer muito nisso, né? Principalmente no evangelismo, que tem sido muito mais prejudicado, muito mais abandonado do que a adoração. 21, não os deixes aparte-se dos teus olhos. Não os deixes, aparta-te dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Deixa aqui o versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Assim, versículo 21. Não os deixe, quem? Os mandamentos. Né? Aparta-te. Não os deixes apartar-te dos teus olhos. Está lendo agora errado, está lendo certo, agora estou lendo certo. Então, não deixe que os ensinamentos se aparte dos seus olhos. Está ali. E como você faz isso? Como é que nós fazemos que os ensinamentos não venham apartar dos nossos olhos? Devocional diário, todos os dias. Olhar as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus. Por isso está lá o versículo 23, o tão conhecido versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Ou seja, o que você vê, o que você ouve, vai para o coração. No sentido bíblico, né? Tem a questão da ciência aí do cérebro, mas uma coisa não vai
atingir outro. Porque me parece que a ideia é mais a questão emocional, né? Entra no coração e fica lá, né? A emoção. Porque, na verdade, o que está no seu inconsciente, ele vai te influenciar emocionalmente. E emoção tem a ver com o coração, assim, dentro, pelo menos, do conhecimento geral, né? A grosso modo, né? Nós geralmente usamos aquela expressão, ih, foi pro coração, hein? Ih, magoou, hein? Ih, foi pro coração. Porque o coração tem a ver com a emoção. E o que tem entrado de emoção no teu coração? Coisas de Deus ou as coisas do mundo? Então guarda esse coração, cuidado com aquilo que você tem visto e ouvido. Faça um pacto com os seus olhos. Okay? Desvia-te, versículo 24, de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Né? E mais uma vez eu lembro, isso aqui são palavras dirigidas a quem? Dirigidas ao povo de Deus. Isso significa que o povo de Deus, mesmo sendo um povo de Deus, eles podem se desviar dessa realidade. Eles podem ir pelo caminho da falsidade, dos lábios perversos. O ser humano é capaz de fazer isso. Até aquele que é cristão. E nós devemos estar preparados, trabalhando, para que essas coisas não aconteçam em nosso meio. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Encerra aqui o versículo 27. Você já se inscreveu no nosso canal? Você tem dado a força para que nós possamos continuar, estimular. Nosso papel é produzir algum tipo de conteúdo. E o seu papel é muito mais simples. O nosso papel aqui demora 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas para ser preparado. No total aqui, gravar, para mandar para o computador, editar, mandar para o YouTube. Senão é uma trabalheira danada. De 2 a 3 horas. Às vezes é rápido, mas geralmente demora. E o teu papel você faz em menos de 10 segundos. É aqui embaixo, apertar se inscrever, dar um like e se quiser fazer um comentário. Mas não quiser fazer comentário, só se inscreve. Não vai pegar a memória do seu celular, não vai te atrapalhar em nada e vai nos ajudar muito. Faça isso agora, ajude esse canal, se inscreva aqui. Pastor Renê, aqui, Pastor Renê. Pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.